Olá, gente querida! Hoje é dia 19 de agosto. Nós estamos na 20ª semana do tempo comum, quinta-feira. Palavra de Deus do Salmo, o refrão diz o seguinte: Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Com prazer nós escutamos a palavra de Deus, com prazer e com a graça do próprio Deus, nos esforçamos para vivê-la, para cumpri-la. O texto do Evangelho de hoje é de Mateus 22, de 1 a 14. Naquele tempo, Jesus voltou a falar em parábolas aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo, dizendo: O reino dos céus é como a história do rei que preparou a festa de casamento do seu filho. E mandou os seus empregados para chamar os convidados para a festa. Mas estes não quiseram vir. O rei mandou outros empregados, dizendo: Dizei aos convidados: Já preparei o banquete, os bois e os animais cevados já foram abatidos. Tudo está pronto, vinde para a festa. Mas os convidados não deram a menor atenção. Um foi para o seu campo, outro para os seus negócios, outros agarraram os empregados, bateram neles e os mataram. O rei ficou indignado e mandou suas tropas para matar aqueles assassinos e incendiar a cidade deles. Em seguida, o rei disse aos empregados: A festa de casamento está pronta, mas os convidados não foram dignos dela. Portanto, ide até as encruzilhadas dos caminhos e convidai para a festa todos os que encontrardes. Então os empregados saíram pelos caminhos e reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala da festa ficou cheia de convidados. Quando o rei entrou para ver os convidados, observou ali um homem que não estava usando traje de festa e perguntou-lhe: Amigo, como entraste aqui sem o traje de festa? Mas o homem nada respondeu. Então o rei disse aos que serviam: Amarrai os pés e as mãos desse homem e jogai-o fora na escuridão. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados e poucos são escolhidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, nós nos encontramos diante desse texto tão belo, longo, um pouco complexo, mas com calma, devagar, vamos tentar compreendê-lo melhor. No capítulo 21 de Mateus, Jesus entra em Jerusalém. Recordem que, no final do capítulo 21, ele contou a parábola dos vinhateiros homicidas. O clima está esquentando cada vez mais. Agora, no início do capítulo 22, para os sumos sacerdotes e os anciãos do povo, isto é, membros do Sinédrio, Jesus conta esta parábola, que na verdade são duas. A parábola da festa do casamento do filho do rei e também a parábola da veste, do traje de festa apropriado. No versículo 2, o rei manda preparar a festa do casamento do seu filho. Quando tudo está pronto, no versículo 3, ele envia os seus empregados para chamar os convidados. Os convidados não vieram. Manda de novo outros empregados. Manda dizer exatamente
já preparei o banquete, os bois e os animais cevados foram abatidos, tudo está pronto, vinde então para a festa. Então estes outros empregados foram aos convidados e os convidados não deram a menor atenção. Um foi para o campo, outro foi cuidar dos seus negócios, e alguns até agiram com violência e mataram, bateram e feriram os empregados. O versículo 7 conta como o rei ficou profundamente indignado. E a indignação do rei tem como consequência que ele envia tropas para matar aqueles convidados e incendiar a cidade deles, porque os convidados não foram dignos do convite para a festa do banquete do casamento do seu filho. Versículos 8 a 10, agora o rei manda os empregados com um convite aberto. Ide às encruzilhadas, aos caminhos, e convidai a todos, maus e bons. E a sala do banquete ficou cheia. Nos versículos 11 a 14, aqui temos a segunda parábola, a parábola do traje de festa. O rei entra na sala do banquete para observar os convidados, percebe que alguém está sem o traje de festa, questiona como é que ele entrou ali sem o traje apropriado e manda que os seus empregados o retirem e o joguem fora na escuridão. O que percebemos então nestas duas parábolas? Primeiro, percebemos a rejeição dos convidados. Quem são os primeiros convidados para o banquete? Os judeus. Então, o povo eleito, o povo da aliança, os primeiros convidados para o banquete do casamento do filho do rei, rejeitaram. Segundo elemento, o convite universal. Agora o convite é oferecido também aos pagãos, aos de fora, a todos. Terceiro elemento, critérios de pertença. Todos aqueles que foram convidados podem vir para o banquete, mas é preciso usar o traje apropriado para pertencer ao banquete do reino. O banquete é expressão de intimidade, de familiaridade, de convivência. Recorda muito aquilo que está em Provérbios capítulo 9, versículo de 1 a 6. A sabedoria hospitaleira prepara o seu banquete e convida a todos. Nos versículos 1 a 10, temos então, a primeira parte, os convidados para a festa do casamento. Em primeiro lugar, os judeus e depois também os gentios. A festa de casamento é imagem da aliança, sobretudo o que é o casamento do filho do rei, símbolo do Messias esposo. Nos versículos 11 a 14, podemos supor que é uma atualização da comunidade cristã primitiva, refletindo sobre a necessidade de usar o traje apropriado, isto é, a necessidade de um comportamento ético condizente com o chamado de Deus. Muitas vezes se faz uma interpretação alegórica da parábola. A rejeição dos judeus, inclusive a negação ao convite de Deus, inclusive com violência, inicialmente porque estavam todos preocupados com as suas coisas, com os seus campos, com os seus negócios. Depois começaram a usar de violência para com os empregados do rei, isto é, os emissários, os profetas, os pregadores, os missionários. Bateram nuns, mataram a outros. A rejeição dos judeus é interpretada como causa para a destruição de Jerusalém. O rei vem com suas tropas, mata vários e incendeia a cidade, assim como a cidade de Jerusalém foi destruída pelos romanos no ano 70. A partir daí, acontece um processo de abertura cada vez maior, a abertura da salvação aos pagãos, aos gentios. Contudo, é necessário que aqueles que aceitam o convite e que entram na sala do banquete do reino tenham
um comportamento ético adequado, isto é, o traje apropriado. O casamento do Messias esposo é o símbolo nupcial da aliança. Israel e a igreja são convidados para este casamento, para esta aliança. O banquete tem um clima de alegria, inclusive tem um clima escatológico de consumação futura. Mas é preciso usar o traje apropriado. Não basta simplesmente responder ao convite para as núpcias do Cordeiro. É preciso também assumir os compromissos com o cumprimento da vontade de Deus. Quem atende ao convite deve vestir a roupa. E aqui temos também um elemento importante que é o senso de pertença. Não basta simplesmente dizer, nós temos por pai Abraão, não basta simplesmente dizer, Senhor, Senhor. É preciso construir uma identidade, um senso de pertença, o acolhimento dos critérios do reino, fazer a vontade de Deus, cumprindo a sua santa palavra. Que todos aqueles que são convidados para o banquete do Filho do Rei, o Messias esposo, assumamos então a alegria desse convite, mas assumamos também a responsabilidade de usar o traje adequado para participarmos do banquete da vida. Nós somos de Cristo, somos do Evangelho, amamos a palavra de Deus e por isso mesmo queremos viver segundo toda a palavra que sai da boca do Senhor. Um abraço a você, até amanhã se Deus nos permitir. Fique com Deus e com sua Mãe Maria Santíssima. E sempre como aqui dizemos, a palavra aquece o nosso coração e a Eucaristia nos lança para a missão. Eu os abençoo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.